Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast MD Talks, um podcast que nós criamos para trazer aos médicos, aos jovens médicos e a quem se está a formar, o melhor conteúdo que existe de informação para os médicos. Hoje vamos falar de saúde, mas uma saúde um bocadinho diferente. Vamos falar da saúde das nossas finanças. Portugal é um país que a literacia financeira não é melhor e é nisso que nós vamos tentar contribuir para isso, para aumentar um bocadinho esta literacia. Então, para isso, eu tenho comigo o Doutor Finanças. Olá, Rui, como estás? Olá, Bruno. Estou bem, obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui hoje a gravar contigo. Não, muito obrigado nós e certamente vamos contribuir muito para o incremento desta dificuldade que existe, principalmente nesta altura em que vivemos, que se fala de muitas coisas, muitas taxas, muitas Euribors, muita inflação, e vamos tentar desmontar isto tudo. Neste podcast, o nosso objetivo vai ser então que as pessoas fiquem com uma noção básica e até eu diria intermédia do que é, em 40 ou numa hora, o que é as finanças. Claro que isto conseguimos fazer um doutoramento aqui, Temos mas vamos aqui tentar. vários livros para falar. Exatamente. E é com base nisto eu achei muito engraçado. Este livro chamado Ganhar, Poupar e Investir, da rúbrica do Doutor Finanças, tenta trazer um bocadinho. E o livro começa mesmo dessa forma, que é, nós temos de fazer uma triagem às nossas finanças. Antes de falarmos dessa triagem, se calhar lançava o mote de o que fez criar este projeto Doutor Finanças. Olha, não foi assim nada muito pensado na altura. O Doutor Finanças nasce por acaso. Nasceu em 2014, nós antes tínhamos outro nome, só que na altura estávamos a sair da crise da Troika, e então o que nós fazíamos na altura era ajudar as pessoas a reestruturar e a renegociar créditos. E havia algumas empresas em Portugal que tinham, em termos de responsabilidade social, que nos contratavam para nós ajudarmos os colaboradores a reestruturar, a renegociar. Foi numa altura em que estavam muitas pessoas a ir para a insolvência, havia muito desemprego em Portugal, uma altura também difícil. Eu até diria um bocadinho ainda mais difícil do que aquela que nós estamos a viver neste momento. E então, numa das reuniões da Câmara Municipal de Cascais, que também nos chamou para ajudar os colaboradores, a vereadora na altura disse-me: Rui, se tivéssemos aqui um nome que as pessoas percebessem o que é que nós queremos fazer. E eu disse: Doutor Finanças. Podia ter dito exatamente hoje, aqui na Ordem dos Médicos, disse na altura na Câmara. O que é certo é que os olhos dela brilharam muito mais do que os da minha mulher quando casou comigo, há 18 anos atrás, e registrei a marca. E depois começou tudo a fazer sentido. Na altura nós pensámos, por que não juntar os dois? Existem dois pilares muito importantes na nossa vida, o pilar da saúde e o pilar financeiro. Por que não tentar desmistificar esta coisa do financês e trazer uma linguagem que os portugueses e que todos nós estamos mais habituados a usar? Então, hoje, quem vai ao Doutor Finanças, o que é que pode encontrar? Passa por onde? Pela triagem, a seguir nós fazemos um check-up, a seguir fazemos um diagnóstico, prescrevemos e tratamos. Ou seja, se trazemos os termos da medicina, fomos buscá-los à medicina para tratar de créditos e de financiamentos e de seguros. Portanto, é fácil para as pessoas perceberem. Quando passam pela triagem, nós percebemos o que é que a pessoa precisa, qual é a especialidade que a pessoa está interessada. Depois fazemos um check-up. Normalmente fazer um check-up, pedimos o IRS, onde estão os rendimentos, e o Banco de Portugal, onde estão as dívidas. Com base nesses dois documentos, é quase como ir ao médico pedir umas análises e um raio-x. Com base nesses dois documentos nós vamos olhar, vamos fazer um diagnóstico, vamos dizer: olha, eu acho que devia transferir este crédito, eu acho que devia liquidar este, acho que este seguro é muito alto. Vamos prescrever. Vamos fazer uma prescrição, o que é que nós achamos que a pessoa tem que fazer, e por fim temos uma equipa de doutores prontos e preparados para tratar, ou seja, para ajudar as pessoas, junto dos bancos, das financeiras e das seguradoras, a ter uma saúde financeira mais saudável. Não, é espetacular e é assim que começa o livro, com esta triagem, com estes prescrição. E eu perguntava-lhe então agora como é que tem sido o prognóstico e a esperança média de vida das pessoas que vão ao Doutor Finanças, média de vida das suas finanças, como é que... Não está bom. Não está bom. Aliás, segundo os dados do BCE, do Banco Central Europeu, em 19 países nós estamos em 19º. Portanto, há uma preocupação, tem que haver uma preocupação generalizada de todos nós, todos os portugueses, e não vale a pena estarmos a tentar encontrar os culpados. Os culpados somos todos nós. Ou seja, eu costumo dizer... 19º de literacia, é isso? 19º lugar. Somos o país da União Europeia com pior índice de literacia financeira. Portanto, estamos mesmo na cauda da Europa. Portanto, é preciso, isto é um trabalho de todos, não é uma coisa que só o governo é que consegue resolver ou só algumas entidades é que conseguem resolver. Portanto, parte muito de nós também. Portanto, como é que se combate isto? Começar a falar. Eu, se calhar, devolvia-te a pergunta, Bruno, que era: em todo o tempo em que tu estudaste no secundário e depois tiraste o curso de medicina, quantas vezes ouviste falar em literacia financeira?
Pois, muito poucas aliás, tanto eu como a maioria das pessoas que nos estão a ouvir começaram agora a ouvir ou pelo menos colocar em prática o IRS, entregar o IRS jovem, o que é isso? Os nossos pares já começaram, também quero, e andamos todos à volta disto numa exploração, numa aventura do que é isto. E eu acho que é importante mesmo então esta questão da literacia e tentarmos... Sim. Esse é claramente um dos problemas. Porque se nós não falarmos sobre literacia financeira, se nós não falarmos na escola, com os nossos amigos, em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, falarmos e ser um tema em que nos orgulha falar. Porquê? Porque em Portugal também, se nós pensarmos sobre dinheiro, a maior parte das pessoas associa uma coisa má, uma coisa suja, uma coisa que não chega. Tratamos mesmo muito mal o dinheiro. Isso não faz sentido. Eu costumo brincar em todas as palestras que dou, a dizer, bora lá por um sorriso, hoje vamos falar de dinheiro. Bora sorrir. Sorrir é uma coisa... O sorriso é bom e o dinheiro também é uma coisa boa. O dinheiro é uma recompensa que nós recebemos por fazermos alguma coisa. O dinheiro ajuda-nos a concretizar sonhos. O dinheiro ajuda-nos a concretizar metas. Então porquê é que nós o tratamos mal? Porquê é que nós olhamos para ele, ou quando vemos um amigo nosso que tem um carro novo ou uma coisa qualquer nova, e nós, em vez de ficarmos contentes e felizes, desconfiamos. E dizemos, aquilo ali qualquer coisa. Não. Vamos todos, se falarmos todos mais sobre dinheiro, vamos estar mais letrados em relação à literacia financeira e vamos estar a elevar as nossas vidas e o país. É uma coisa muito importante. Muito bem. E os outros países, então, porquê é que acha que estão muito melhor que Portugal nesse aspecto? Começaram a investir mais cedo na educação financeira? É uma questão de cultura? A literacia financeira é conhecimento, não é? Portanto, está sempre ligado ao conhecimento. Nos outros países há uma preocupação maior em passar conhecimento nestas temáticas. Em Portugal, infelizmente, continua a ser um tema muito tabu, mesmo em casa, mesmo nas nossas casas, nos nossos pais, na nossa família, no nosso seio familiar. Temos todos os problemas de dizer quanto é que ganhamos, temos muitos problemas de dizer que eu não posso comprar, parece que é assumir uma fraqueza, em vez de ser uma coisa normal na vida. Uns meses nós temos mais dinheiro disponível, noutros meses temos menos dinheiro disponível porque surgiram outras coisas e devíamos encarar isto como uma coisa normal e não como sentir diminuído perante os outros ou perante a sociedade. E é disso que vamos tentar falar hoje, então. Tentar organizar. Porque os médicos e os jovens médicos, felizmente, têm um salário, e também trabalharam muito, estudaram muito para isso, um bocadinho acima da média. Claro que isto vai dar muita discussão em pano para mangas com as negociações que existem à data de hoje, mas de facto nós, por termos um bocadinho acima da média, não temos conhecimento para saber se calhar gerir um orçamento familiar. Se ganhamos 2 vezes mais, então o nosso carro é 2 vezes melhor, temos um crédito 2 vezes maior. Não existe, pelo menos entre mim e os meus pais ainda, aquela questão de criar uma grelha no Excel, tudo direitinho, ver onde é que estamos a gastar mais, onde estamos a gastar menos, quer fazer aquele check-up profundo para ver em que ponto estamos. Achamos que é uma boa forma de todas as pessoas fazerem um check-up, como disse há pouco, e de que forma é que nós poderíamos fazer esse check-up? Olha, o mais importante, eu sou um evangelizador nisto que eu vou dizer, é fazer um orçamento. Sem orçamento nós não vamos a lado nenhum. Seja médicos, engenheiros, estafetas, seja o que for. Nós tomarmos noção para onde está a ir o nosso dinheiro é a principal ferramenta. E é aquela que nos vai potenciar e nos vai ajudar a concretizar os nossos sonhos e a preparar o nosso futuro. Sem isso, impossível. Se eu te fizesse agora a pergunta, no mês passado, quanto é que gastaste em café, consegues-me dizer assim, só se não bebes café? Não, por acaso não bebo muito café. Os únicos têm são de oferta. Mas não tinha noção. Podia dizer pão ou podia dizer outra coisa qualquer. Não. Podia dizer outra coisa. Não sabes. Nem o maior matemático da história sabe. Portanto, é importante nós pegarmos uma folha de papel, uma folha de Excel, como dizias há bocadinho, e colocar, por um lado, os nossos rendimentos, do outro lado, as nossas despesas. E depois, quando o fizermos, vamos tomar consciência de onde é que está a ir o nosso dinheiro. Vou-te contar um caso em concreto. Há relativamente pouco tempo, recebemos um processo de crédito de habitação de um jovem casal de médicos, os 2 médicos, e nós olhámos para aquilo, como é que é possível? Ganhavam os 2 bem, estavam os 2, tinham à volta de 30 e poucos anos, tinham uma taxa de esforço baixíssima, abaixo de 10%, só que tinham um spread altíssimo. Se calhar vamos montar só o que é a taxa de esforço e o que é o spread, só para... Sim, vou contar a história e depois já desmistifico as duas coisas. Então o que é que nós nos deparámos? Deparámos como tinham uns rendimentos acima da média e não era uma preocupação, não tinham problemas em pagar as prestações, estavam despreocupados com aquilo que podiam estar a pagar, que estavam a pagar pelo aquele crédito. E efetivamente podiam estar a pagar quase metade, porque a taxa que estavam a pagar era altíssima. Portanto, às vezes
o termos mais formação, o termos mais rendimentos, o termos uma profissão onde é melhor remunerada, isso não tem nada a ver com o termos que ter uma maior preocupação ou menor preocupação com as nossas finanças pessoais. Então, taxa de esforço é o rendimento que eu tenho versus as prestações que eu pago com créditos. Se dividirmos as prestações pelo rendimento líquido mensal, dá a nossa taxa de esforço. Quem vai pedir um crédito não é bom para as finanças, não tem umas finanças saudáveis se tiver uma taxa de esforço mais de 30% a 35%. O que na generalidade das pessoas deveria ter é, no máximo, o que eu pago em prestações de crédito não devia ultrapassar 30% a 35% do meu rendimento líquido. Quer dizer que se eu ganhar 1.000 euros, a minha prestação máxima deveria ser 350 euros, 300 euros. É Exato, isso mesmo. Que é uma realidade que em Portugal, hoje em dia, com o crédito à habitação, muito difícil de atingir. Sim, hoje com a subida das taxas de juros, como tem vindo a subir a inflação e agora as taxas de juros nos últimos tempos, muito difícil mesmo. Mas os bancos têm essa preocupação também. Os bancos também, quando aprovam um crédito, tentam ficar dentro desses rácios. Às vezes um bocadinho mais, como dizia bem, nós em Portugal não é claramente um país onde os ordenados são muito altos, portanto, quando talvez um bocadinho mais dos 35%, mas o que eu diria, para quem nos ouve, quando for pedir um financiamento, se ficar abaixo dos 30%, vai ter uma vida financeira muito mais tranquila. Muito bem. Concluindo o check-up, o ideal é nós termos um income, ou seja, uma entrada maior, obviamente, que as saídas. E depois, com essa diferença, esse saldo, o livro fala-nos em poupar. Devemos então, já temos o que ganhamos, já conseguimos perceber o que fica e devemos então poupar esse dinheiro, investir esse dinheiro. Que caminhos é que existem para as pessoas conhecerem e poderem estar a par e cada uma, obviamente, escolher o que acha que faz mais sentido para si? Sim, é importantíssimo nós começarmos a preparar. Há imensas notícias, todos nós ouvimos todos os dias, ou temos um amigo, ou um pai, ou um avô que diz que quando chegamos à idade de reforma já não vamos ter reforma. Tem vindo, com o passar do tempo, tem vindo a diminuir o valor que é expectável que nós venhamos a estar na reforma. Os últimos dados dizem que em 2045, quem se reformar a partir de 2045, terá direito a 50% do seu rendimento enquanto esteve na vida ativa. Portanto, é mesmo urgente nós fazermos alguma coisa para preparar também o nosso futuro. A primeira, como dizes, e muito bem, é poupar. Temos que conseguir gastar menos do que aquilo que nós ganhamos. A primeira coisa que nós devemos poupar é para um fundo de emergência. Então, que se ouve muitas vezes falar nesta expressão. O que é um fundo de emergência? É que se me acontecer alguma coisa, e quem nos está a ver não acontece sempre só aos outros, de vez em quando também nos acontece a nós estamos precavidos. Nós temos um montante de lado, lá normalmente eu diria, sei lá, de 6 a 1 ano de salários, conseguimos ter de lado e a sair não investimos, não pomos só de lado, ou então investimos com um retorno mais baixo para estar mais garantido e para podermos usar sem perder esse mesmo dinheiro. Portanto, temos de ter sempre um fundo de emergência para vivermos, para termos uma vida financeira mais tranquila. A seguir, termos este fundo de emergência, está na altura de pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Isso é muito importante. É muito importante nós pegarmos no nosso dinheiro, o dinheiro que temos de lado e que ele trabalhe para nós e que esse dinheiro gera novo rendimento. Vou-te dar um exemplo. Imagina que tens alguém que nos esteja a ver que tem 30 anos e que durante os próximos 30 anos vai pôr 100 euros de lado. Pondo 100 euros de lado quer dizer que daqui a 30 anos ele ia ter 36 mil euros. 36 mil euros. E vamos imaginar que daqui a 30 anos essa pessoa estava a atingir a idade da reforma, que são cerca de 66 anos e 4 meses. Queria dizer que essa pessoa tinha os tais 36 mil euros de lado, queria dizer que se ele gastasse em média, que se calhar vai gastar muito mais na altura, mas só para facilitar as contas, 1.000 euros, queria dizer que tinha dinheiro para sobreviver durante 3 anos. A gastar 1.000 euros por cada mês. Ou seja, mais ou menos até aos 70. Dizem os últimos dados, pelo menos nas mulheres, que ainda ontem lia isso em algum lado, a esperança média de vida das mulheres hoje em dia é 86 anos. Queria dizer que faltava 16 anos de rendimento para conseguir sobreviver. Portanto, isto para dizer o quê? Não basta só pôr o dinheiro de lado. O dinheiro de lado não chega. Temos que fazer alguma coisa com ele. Temos que olhar, temos que ir buscar a informação e investir esse dinheiro para que esse dinheiro tenha uma rentabilidade para depois, quando eu chegar à minha idade de reforma, em vez de ter os tais 36 mil euros, ter 50, 70 ou o que quer que seja. Nós ouvimos hoje em dia muitas vezes, e nas redes sociais, os gurus das finanças, o investir, dinheiro faz dinheiro, mas já os nossos pais, os nossos avós, isso já existia antes de muitas outras coisas. Como é que nós com o dinheiro conseguimos multiplicá-lo e colocá-lo a trabalhar no tecido económico, por assim dizer?
Então, tem a ver com o tipo de investimentos que nós vamos fazer, não é? Sempre que nós investimos em alguma coisa, imagina que queres investir numa empresa que está cotada em bolsa. A tua expectativa é que a empresa todos os anos cresça ou continue a apresentar resultados positivos. Se isso acontecer, o teu dinheiro o dinheiro que tu lá investiste está a rentabilizar. Quem diz isso diz com PPR, diz até com outro tipo de investimentos em ações, em obrigações. Ou seja, a ideia é sempre que nós investimos o nosso dinheiro, ninguém investe para perder, não é? É sempre para ganhar. E depois é um multiplicador, não é? Quando tu pões os 100 euros a ganhar e passado um ano são 120. No ano a seguir já tens 120 para investir e vais ganhar mais 40. Já tens 160 e depois é um multiplicador todos os anos. O dinheiro vai gerando, o próprio dinheiro gera juros, esses juros compostos acrescentam ao dinheiro que tu já tens e então é a tal bola de neve de crescimento, se tudo correr bem, se estiver sempre a crescer Exato. E está a descrever o juro composto, não é? Que os grandes acionistas como Warren Buffett e assim falam muito. Falamos em vários ativos que podemos ter. Aqui falou nas ações, nas obrigações, fala-se agora hoje muito nos PPRs. Será que podemos dar uma pincelada em cada um deles ou fazer uma auscultação, um exame físico a cada um deles do que é então, por exemplo, uma ação? As pessoas falam, vou investir em ação, mas investir só numa empresa, se calhar é meter os ovos todos no mesmo cesto. Há variedíssimas formas de investir. Também onde nós investimos tem a ver com aquilo que nós esperamos no futuro e também muito com a idade. Por exemplo, tu tens um perfil de investidor diferente do meu. Eu, com 46 anos, não tenho tempo suficiente para investir ou para arriscar da mesma forma que tu, Bruno, com 20 e poucos, deves ter 24, muito pouco, com 24, portanto, tens mais 20 anos para ganhares muito mais dinheiro do que o que eu tenho até à minha idade de reforma. Portanto, depende sempre muito, não há um cabaz certo de investimentos para cada pessoa, depende muito da capacidade que eu tenho de aforrar, de pôr dinheiro de lado, da necessidade que eu tenho desse dinheiro temporalmente. Quanto mais tempo nós conseguimos ter os nossos investimentos, maior a probabilidade de ganhar mais dinheiro. Quanto maior o tempo, quanto maior a maturidade, mais a probabilidade de ganharmos. Porque também no mercado de investimento, e nós temos assistido muito nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, isto é cíclico, não é? Ora vai lá acima, ora vem lá abaixo, depois vem uma guerra e vem tudo cá para baixo, depois vem o Covid e vem o não sei o quê, depois o mercado volta a ir lá para cima, portanto é cíclico. Portanto, quanto mais tempo nós tivermos, pudermos ter esse dinheiro de lado, maior será a nossa taxa de retorno. As ações, normalmente as pessoas têm muito receio das ações, porque olham se calhar para o caso português, em que nós temos o PSI 20, que marca, e espero não estar a dizer uma asneira, as 20 melhores empresas cotadas em bolsa em Portugal, e obviamente elas vão trocando de ano para ano, mas se nós olhássemos só para o gráfico, não é tão aliciante, por exemplo, como um gráfico dos Estados Unidos, que é o S&P 500, né? O S&P 500, que é um gráfico que nós vemos o juro composto, aquela curva com o crescente exponencial, mas em Portugal não parece ser assim a realidade. Não sei se as empresas pagam mais em dividendos, que depois podemos falar um bocadinho sobre isso também. Tem a ver com a maturidade, tem muito a ver com a maturidade e com a dimensão dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos é igual em Portugal. Há ações que crescem muito, mas depois há bancos que vão à falência, como a Lehman Brothers e outras coisas, e vem tudo por aí abaixo. Portanto, o mercado funciona de igual forma no mundo inteiro. É um mercado, as empresas a valorizar e a desvalorizar que fazem os índices subir e descer. Portanto, eu aí não vejo grande diferença. Tem a ver com a dimensão do mercado, por isso é que se calhar a curva é mais pequenina em Portugal e maior, mas não há diferença entre os dois. Há empresas mais valiosas nos Estados Unidos, tens uma Tesla, tens uma Apple, sei lá, tens empresas que valem muitos bilhões. Daí a dimensão é totalmente diferente. No outro dia tive um colega meu que mandou uma mensagem e perguntou-me: Bruno, estou a pensar em investir num PPR. Porque ele tinha receio das ações. Ele já sabia o que era ações, ou seja, nós temos uma parcela da empresa, se a empresa vale 1 milhão, no ano a seguir se vale 2 milhões, então o meu dinheiro que tenho lá também duplica. Ele sabia isso, mas com algum receio, então, ao falar com o banco, disseram: olha, e o que é que achas dos PPRs? E eu tentei-lhe explicar o que eu sei de PPRs, que é muito pouco, e se temos aqui estar a falar com um doutor de finanças é a melhor pessoa para perguntarmos o que é um PPR e quais as vantagens que uma pessoa pode encontrar num PPR, num plano poupança e reforma. Então, o PPR tem dois benefícios. Tem um benefício fiscal,
que outros investimentos não têm, nomeadamente em ações, portanto tem um benefício. Nós de fazermos um PPR tem um benefício fiscal todos os anos no IRS. Depois, como diz, é um plano de poupança-reforma, portanto é uma poupança a longo prazo. Nós colocamos hoje dinheiro para levantarmos quando formos reformados. Depois tem algumas exceções pelo meio que podes utilizar. Por exemplo, agora houve uma autorização excepcional para poderes utilizar o PPR para pagar as prestações da casa, porque subiram muito por causa da subida de taxas de juros. Mas são produtos montados com juros que não são como as ações, têm uma probabilidade maior de ganhar, mas também têm uma probabilidade maior de perder. Alguns PPRs com mais risco, outros PPRs com menos risco, mas é um investimento a longo prazo. E também há PPRs que têm ações. Ou seja, o PPR investe em cabazes e também tem ações lá dentro. Só que em vez de ter uma ação, imagina, tem 1000 ações. Portanto, o risco está mais diluído. Existe algum PPR que tenha capital garantido, por exemplo? Ou é sempre que nós investimos, corremos sempre riscos? Normalmente corre sempre risco. O único produto que tem o mínimo risco possível são os chamados depósitos a prazo. Que é nos bancos, é isso? Sim. Mas na altura, por exemplo, com a falência do BES e as pessoas tinham um depósito a prazo, ficaram sem esse dinheiro ou não? Não, quem tinha depósitos a prazo não ficou, porque em Portugal e noutros países há um fundo que garante até 100 mil euros por cada depositante. O Estado assegura esse montante. O que aconteceu no BES, infelizmente, é que muitas pessoas achavam que estavam a comprar um PPR, só que não era um PPR, era um produto estruturado, era um produto com risco e não um produto sem risco. Que não existe então essa tal segurança de pelo menos 100 mil euros. Sim. É isso? Pronto. Depois, tocámos ao de leve nas obrigações no mercado, que basicamente são comprar, por exemplo, eu não sei se engloba aqui a dívida pública, que é o que falamos dos certificados de aforro, dos certificados de tesouro. Acho que são todos incluídos. Sim, é tudo o que tem a ver com os Estados. Obrigações, nós investimos no nosso próprio país e esperamos que o país cresça a nível de PIB e estamos também mais garantidos, porque é difícil, não é impossível, mas é difícil um país falir. Sim, isso, falir. Há mais preocupações, se calhar, falando da saúde, dos empregos e isso tudo, do que aquilo para investirmos. Ou seja, convém a pessoa ter um fundo de emergência. Aliás, antes disso o check-up, não é? Ter um saldo que permita depois colocar algum dinheiro de parte do fundo de emergência, tendo esse guardado, começar a pensar e sonhar em investir. Depois há vários perfis de investidor. A idade parece ter alguma influência. É isso? Uma pessoa mais nova pode estar mais suscetível ao risco, é isso? É. Quanto mais novo tu fores, mais suscetível podes estar ao risco. Tens mais anos para recuperar. Para recuperar os teus investimentos, ou mais tempo para esperar, não é? Porque quanto mais tempo tu puderes esperar, mais ciclos vais passar, maior a probabilidade. Porque historicamente, tu olhas para trás e os países, as sociedades, as empresas estão sempre a crescer com a tecnologia, cada vez estão mais evoluídas. Portanto, o gráfico é crescendo. De vez em quando vem uma crise e baixa. Mas se tu olhas para 100 anos atrás, está sempre a crescer. Portanto, quanto mais tempo tiveres o dinheiro investido, maior é a tua rentabilidade. Depois, se calhar vou fazer uma pergunta ingrata, não sei se vamos ter que tirar aqui uma conclusão muito, muito fácil. Mas as pessoas estão a ouvir, se calhar algumas estão com a dúvida e bem, mas como é que as coisas estão sempre a crescer? Se assim fosse, toda a gente fazia isso. As pessoas devem estar a pensar porque é que as ações em 100 anos sobem sempre no seu bolo? Porque é que a economia evolui sempre? Não sei. Isto é uma pergunta de criança quase dos porquês para os crescidos. Porque faz parte, não é? Como nós nascemos pequeninos e vamos crescendo. As economias é igual. As empresas quando nascem pequeninas, nascem com uma pessoa ou com duas e se calhar passado 20, 30 anos têm 40, têm 50, têm 60. Portanto, e na maioria, a maior parte, por isso é que o gráfico historicamente vai subindo, quando fazemos a média de todas, vê-se o crescimento por isto, porque as empresas crescem como nós. Ou seja, geração em geração vai sempre acrescentando mais ao que é a economia no país, não é? É tal, podemos se calhar comparar com a à subida medicina, dos preços, com a inflação, está sempre todos os anos, está sempre a crescer. Fazendo aqui uma analogia, sei lá, com a medicina, que há 40 anos, se calhar nós não tínhamos os métodos de diagnósticos que temos agora,
estamos também a crescer, a evoluir, os hospitais têm mais capacidade, respondemos a mais doenças e que a economia toda acaba por ser Cobram paralela a mais, isso. não é? Cobram mais do que cobravam, falando no mercado económico. Sim. Hoje cobra-se mais do que se cobrava há 40 anos atrás em medicina. Ou seja, os aparelhos, os exames que nós hoje temos para fazer de diagnóstico, os taques, as ressonâncias, todas essas coisas, quer dizer que o meio hospitalar e que a tecnologia veio trazer uma camada e isso faz com que haja mais consumo, que se gaste mais dinheiro, logo há maior crescimento. Sinceramente, o valor intrínseco também dos exames que nós fazemos, da nossa capacidade de tratar, está melhor. Tem mais valor intrínseco, por isso também é cotado maior. Isto tentando depois transferir para o que é a realidade da economia, que infelizmente, como nós não temos muita noção, às vezes algumas comparações podem ajudar. Ajudam, claro. Então, se calhar, se colocássemos numa linha, colocámos a dívida pública, as obrigações com assim algo mais seguros, os PPRs têm uma latitude maior, não é? Podem desde ser ativos mais seguros como outros, como as ações, e as ações talvez um bocadinho mais volátil, é essa a palavra certa, talvez? Certo. Porque não depende muito da conjectura de mercado, não é? Ninguém consegue fazer futurologia, ninguém imagina que uma empresa que estava a correr lindamente, lembro-me de uma de telemóveis que existia há um ano que era a maior, todos nós tínhamos um telefone daquela marca, se calhar vocês já não. Vocês não, eu não sei se eu acho que posso dizer o nome, pelo menos a Nokia, faz lembrar a Nokia. Estou a falar, então pronto, estamos a falar da mesma. E o que é certo, depois apareceu os iPhones e apareceu a Samsung e eu não conheço ninguém hoje em dia que tenha um Nokia, a não seja num museu lá em casa. E era das empresas com melhor cotação e com mais dinheiro que havia há uns anos atrás. Portanto, o próprio mercado vem trazendo novidades, vem sempre trazendo novidades. Agora, a questão dos carros elétricos, não é? E os de combustão agora com os elétricos. Vem uma Tesla e é das empresas mais valiosas do mundo. E não tem assim tanto tempo. Se calhar há 10 anos atrás nem sequer imaginaríamos que íamos ter carros elétricos ou que ia ser tão rápido esta transformação. Portanto, é o mundo a acontecer, não é? É o mundo a acontecer. Então, se nós estivermos expostos ao mercado, à partida iremos crescer com o mercado. Isso parece ter sido a lei dos últimos tempos, a história. Até hoje, exatamente. Mas há outros ativos que, entre os jovens, parece criar assim umas febres, parece divulgarem-se muito rápido. E eu estou a falar das criptomoedas, das bitcoins, que são as criptomoedas, incluindo também aqui o Forex, que é o day trading de euros para dólares, trocar moeda, ou seja, tentar ganhar dinheiro da noite para o dia. E depois também houve uma febre dos NFTs, que as pessoas compravam uns pixels em blockchain, que aquilo seria só delas, supostamente, e aquilo ia recebendo bits, ou seja, ia recebendo apostas e iam trocando entre elas. O que é que acha desses ativos? Percebe-se porque é que eles são tão aliciantes muito rapidamente e depois muitos deles, que é o caso da NFTs, parecem já ter abrandado o ritmo de crescimento? Qual é a opinião do doutor? Olha, a opinião do Rui Bairrada é que ainda existe muito pouca informação para nós conseguirmos com exatidão falar muito sobre tudo aquilo que acabaste de falar agora. Portanto, ainda é muito, eu costumo brincar, dizer que é quase como ir ao casino, porque nós não temos informação suficiente. Agora, há muita gente que lê, que estuda, que está em cima de tudo o que tem a ver com criptomoeda, que tem informação que lhe permite, sabe ao que vai. Sabendo ao que vai, é um ativo como outro qualquer. Eu não acho que as pessoas não devam investir em oportunidades de negócio de ganhar muito dinheiro, não é? Ou de perder muito dinheiro, assim tenha a informação suficiente e a percepção suficiente sobre aquilo que está a fazer. E é aí que eu me debato, e tem a ver com a literacia financeira, que é ir buscar o máximo de informação possível sobre toda a tipologia de investimentos para depois eu ter consciência de onde estou a investir o meu dinheiro. O que acontece muitas vezes, e isso eu não concordo mesmo nada, as pessoas não têm poupanças, não têm um fundo de emergência, não têm coisas investidas sem risco e vão logo investir neste tipo de ativos com pouca informação. E a probabilidade de perder muito dinheiro é grande. Porque, efetivamente, é muito volátil. Um dia basta os senhores dos carros elétricos dizer qualquer coisa, como nós assistimos, e aquilo baixa de uma forma abrupta. Portanto, é muito importante nós termos informação. Por que não diversificar? Ou seja, depois temos o nosso fundo de emergência. Depois
algum do nosso investimento com menor risco, porque não pegar numa pequena parcela e ir experimentando outro tipo de coisas mais modernas, como acabámos de dizer, são coisas relativamente recentes, todos esses investimentos, e ir aprendendo com eles. Portanto, a opinião do Dr. Finanças ou do Rui Bairrada, mais do Rui Bairrada até, é que nós devemos diversificar e só devemos investir naquilo que conhecemos. Só devemos investir, não é porque o meu amigo diz eu agora pus aqui nesta criptomoeda e ganhei imenso dinheiro. O problema é que ele não disse que nas últimas 10 vezes que tinha investido tinha perdido o dinheiro todo. Portanto, só vai dizer a vez que ganhou. E tu, se calhar, para ganhares uma, também tens que na mesma perder as 10. Mas isso não diz. Portanto, é importante nós termos o poder do conhecimento, irmos atrás da informação, para depois, em consciência, dizer. É um bocadinho como, fazendo aqui uma analogia, as pessoas vão ao casino e apostam no vermelho ou no preto. Têm 50% de probabilidades de acertar ou de falhar. E eles sabem que têm 50% de probabilidades de falhar. Nas criptos não diria que a probabilidade não é 50-50, não tem nada a ver com isso, é com muito mais fatores, mas é ter consciência que quando eu vou para um determinado investimento, quais são os riscos que eu estou a tomar com eles. Ou seja, se calhar colocamos no outro, temos as obrigações, temos os PPRs que são um bocadinho com maior latitude, depois temos as ações e as criptomoedas, esses ativos claramente mais arriscado, é isso. Nós tentámos explicar o que era uma ação e agora explicar o que é uma criptomoeda e porque é que elas balançam o seu preço, porque é que elas valem mais ou menos. É um mercado, é uma especulação que as pessoas tentam, entre elas, convencerem-se que vale cada vez mais. É um mercado a funcionar, não é? Quando há muita procura, o valor aumenta. Quando a procura diminui, o valor diminui. As criptos não é diferente disso. Veem nas criptomoedas uma reserva de valor como o ouro ou há outro significado por trás? As pessoas sabem que o mundo vai ser tecnológico e que a tecnologia vai dominar o mundo. Isso todos nós sabemos, se recuarmos uns anos para hoje, que isso vai acontecer. E as criptomoedas é tecnologia. É uma coisa que, como as pessoas também não veem o ouro que está por trás dos bancos, ali também não veem o minério que é a criptomoeda que está por trás dos computadores ou dentro que está a criar aquele valor que as pessoas têm um bocadinho. Portanto, é um mercado a funcionar. Mas devemos tentar construir então a nossa saúde e a nossa saúde financeira, a nossa casa por baixo, não é? Primeiro os alicerces, primeiro a poupança, primeiro o fundo, expor-nos a investimentos que conhecemos melhor e só depois, se calhar, estar receptivos. A não ser que sejas um expertise em criptomoeda e se calhar estás preparado para ir alavancar mais em criptomoeda do que noutro ativo qualquer. O que eu diria é que tem a ver com o conhecimento que tu tens de cada uma dessas coisas, o tempo que tu tens para estar em cada uma dessas coisas e a junção de mais a diversidade, ter as coisas divididas em várias coisas, a junção de todos estes ingredientes vão criar o teu cabaz, aquilo que vai pôr o dinheiro a trabalhar para ti, como falávamos no início. Não nota que, por exemplo, Portugal sendo um país com uma literacia financeira muito baixa, parece que há um paradoxo. Quanto menos conhecimento nós temos, mais atitudes achamos certeiras e estamos mais suscetíveis a estes mercados do que se calhar um país com uma literacia, um conhecimento maior, se calhar olha para as coisas e é mais cauteloso. Isto tem um nome, eu estou a esquecer deste viés que existe, que a pessoa quanto menos sabe, mais facilmente acha que o caminho é por ali, por um caminho arriscado. O problema é isso mesmo que tu acabaste de dizer. Quando menos sei, mais vou à procura do que me sai o Euromilhões. Mas deve ser exatamente ao contrário. Nós devemos procurar o conhecimento para termos um maior retorno. E nós, a maioria das pessoas, preferia ganhar dinheiro fácil do que dinheiro difícil. Prefere ganhar dinheiro hoje e agora, e muito, do que pouco durante muito tempo. Portanto, é o ser humano a funcionar. Nós somos maioritariamente emocionais e muito menos racionais. Portanto, quando tu pões o conhecimento, trazes racionalidade para as tuas decisões e vais perceber que tens que investir em vários sítios, tens que esperar mais tempo. Quando tu tiras toda a racionalidade, é o imediato. Eu quero ir hoje, então eu vou ao casino ou vou a uma coisa qualquer que um amigo me disse, ganham 1000 euros num dia e então é aí que eu quero estar, ou nos jogos de sorte e de azar, ou de apostas de desportos, ou o que quer que seja. São formas mais rápidas de ganhar e de perder. E de perder também. Falando um pouco, se calhar agora, de algo que os nossos ouvintes estavam interessados, que é falar sobre o crédito à habitação.
qual é a nossa postura que devemos apresentar perante o banco, o que é que nós devemos acautelar previamente e como é que funcionam as negociações com os bancos? Olha, comprar uma casa é um momento muito importante nas nossas vidas. Nós em Portugal somos um povo que tradicionalmente compra casa, ao contrário de outros mercados. A maior parte das pessoas compra casa. Eu costumo dizer que é uma boa opção, porque como os portugueses são pouco aforradores, ou seja, guardam pouco dinheiro ou poupam pouco dinheiro, a casa é uma ferramenta de poupança. Quando nós compramos uma casa, nós pagamos uma prestação, a prestação é dividida entre capital e juros, uma parte é para amortizar o capital que eu pedi, outra parte é para ressarcir o banco do dinheiro que me emprestou, que se chama juros. Portanto, a parte que eu estou a amortizar capital, eu estou a deixar dinheiro de lado, não é? A partir do momento em que eu tenho a casa, todos os meses eu estou a pôr dinheiro de lado porque estou a amortizar. Um dia, se eu precisar de vender, eu vou ter esse dinheiro que eu amortizei na minha conta. Portanto, é uma forma também de poupar. Nos bancos, temos que perceber que vivemos no mercado livre, em Portugal, onde a concorrência existe. Portanto, temos que estar muito atentos e ir à procura de várias soluções. É um bocadinho o papel do Dr. Finanças, que é ajudar os portugueses a encontrar as melhores condições que existem no mercado. Ou seja, é olhar para todos os bancos e perceber para aquele caso em concreto quem é que é o banco que oferece melhores condições e depois negociar. Nós temos poder negocial, nós devemos negociar. O banco está lá para fazer o papel dele, que é ganhar dinheiro com o dinheiro que nos empresta. É o negócio deles, não podemos levar a mal por isso. Agora temos que saber nós negociar. Portanto, temos que estar muito atentos aos spreads, que não é só é importante, mas não é a única coisa importante, aos produtos associados, às comissões sobre a prestação e comissões de conta, ou seja, os seguros inerentes a pedirmos um crédito de habitação, os seguros obrigatórios. Portanto, olhar para todas aquelas parcelas que o banco nos apresenta na simulação ou na carta de aprovação na FIN, estarmos atentos e perceber em todas elas o que é que nós podemos fazer para melhorar. E depois há uma que se fala muito que está a subir agora, que é a Euribor. Se conseguíssemos explicar aqui um bocadinho o que é a Euribor e porque é que se fala muito e sobe quando há muita inflação, parece que o banco, para travar isso, sobe a Euribor. Então, a Euribor é o custo do dinheiro. Existe o Banco Central Europeu, tem uma taxa que é composta pelos bancos de vários países e aquilo dá uma taxa média que se chama Euribor. A Euribor da Europa. Então, é a taxa com que os bancos, imagina um banco para emprestar dinheiro aos portugueses, vai ter que comprar, vai ter que se financiar também, vai ter que ir buscar esse dinheiro a algum lado. Então, o custo do dinheiro chama-se a tal Euribor que nós tanto ouvimos falar. Pois o spread, que também ouvimos falar, é o ganho do banco. Okay? Imagina esta garrafa de água. Até chegar à prateleira do supermercado para vender, teve um custo. Vamos imaginar 50 cêntimos. Quando chegou à prateleira, foi vendida por €1. Os 50 cêntimos era o custo. Vamos imaginar que era o Euribor. Os outros 50 cêntimos é o que quem está a vender é o que vai ganhar com a garrafa de água. Que é o spread. Que é o que nos bancos chama-se spread. Temos de ter atenção a essas duas. Se bem que a Euribor pode ser... O Euribor não depende de nós. Nós não podemos fazer nada quanto à Euribor. É uma taxa de referência ditada pelo Banco Central Europeu. Exato. E hoje em dia eles têm aumentado a Euribor com o objetivo, então, de baixar a inflação. Será que conseguimos explicar estas duas alavancas, que é qual é o sentido de aumentar o custo do dinheiro a Euribor, ou seja, aumentar os juros, para tentar baixar a inflação? Sim. Se calhar explicar também o que é a inflação. Foi aqui uma pergunta muito abrangente. Então, quanto maior a Euribor, mais dinheiro nós vamos pagar pelos créditos que temos. Logo, menos dinheiro temos disponível. Logo, se temos menos dinheiro disponível, temos menos poder de compra. A inflação é os preços a subir, não é? Que está a acontecer muito. Agora a inflação também em Portugal, muito por culpa de não haver oferta, nomeadamente no crédito de habitação. Há poucas casas no mercado, como há poucas casas e muitas pessoas à procura de casas, o preço das casas sobem. Daí a inflação estar em valores historicamente altos. O que o Banco Central Europeu estão a tentar fazer é, subindo a Euribor, que é o poder que eles têm, subindo o custo do dinheiro, isso tem impacto direto. Imagina, nós há 2 anos estávamos com Euribors negativas, agora estamos com Euribors a chegar aos 4%, ou já nos 4%. Portanto, foi a forma que isso teve um impacto gigantesco nas famílias. Portanto, perderam poder de compra, compraram menos coisas, logo os preços tendencialmente tendem a voltar à normalização e a baixar. Isso significa um travão na economia,
mas preferem travar já um bocadinho a economia do que criar alguma bolha ou alguma inflação exagerada, é isso? É para tentar baixar um bocadinho o valor, senão o valor das casas, o valor dos bens essenciais, não é? Sobe de tal maneira que se torna-se, as famílias não conseguem suportar. E porquê que esta inflação... Então, a inflação tem a ver com... Temos determinados valores e cada vez mais o valor, ou seja, quanto custa aquilo sobe o preço e o valor mantém-se, ou pelo menos sobe mais o preço do que o valor em si. E é isto que nós chamamos de inflação. Certo. Porquê que às vezes a inflação é, de certa forma, descontrolada e atinge valores como agora, e outras vezes também o banco gosta que existe todos os anos um bocadinho de inflação. Pelo menos é o que aparenta mostrar, é que a inflação deve ser um bocadinho de nada sempre positiva para incentivar a economia. Sim, inflação não é os bancos que ditam, é o mercado que dita, é o mercado dos preços que dita. E é bom que haja sempre inflação, quer dizer que nós valemos mais de um ano para o outro ou de um mês para o outro. A economia está a subir, daí o raciocínio que nós fizemos há bocadinho, como nas empresas, todos os anos valem mais um bocadinho, por isso é que se olharmos historicamente para um gráfico com 100 anos, vemos a curva a crescer e não a curva a diminuir. Isto porque os preços vão acompanhando o mercado. O que aconteceu uma subida generalizada dos preços, a inflação subiu demasiado, porque tem a ver com a procura. A procura era superior à oferta, fez subir os preços de forma substancial, o que levou a que o Banco Central Europeu aumentasse o Euribor para conseguir controlar os preços. Se uma pessoa agora quisesse comprar uma casa, já começava logo em desvantagem em relação a uma pessoa, se calhar há 6 ou 7 anos atrás, que colocou, por exemplo, taxa fixa. Que formas é que nós temos de negociar com o banco? E quando falamos de taxa fixa, taxa variável, o que é que estamos a falar? Olha, taxa variável é quando tu tens Euribor, que é uma coisa que muda todos os dias muda o valor, mas depois nos bancos em Portugal normalmente utiliza-se Euribor a 3, 6 ou 12 meses. Mas há variação. E depois em cima disso spread, e é tu estás disposto a acompanhar o mercado. Se o Euribor subir, a tua prestação sobe. Se o Euribor descer, a tua prestação desce. Historicamente, olhando para 20, 30, 40 anos, em Portugal sempre foi mais vantajoso até hoje. Vamos ver agora com estas subidas todas abruptas, não há histórico para continuar a afirmar isto que eu vou dizer, mas historicamente sempre foi mais vantajoso teres Euribor a taxa variável do que taxa fixa. Taxa fixa é um seguro. Tu fixas uma taxa durante um determinado período de tempo, pode ser o empréstimo todo, os 30 anos, ou pode ser menor tempo, em que tu garantes que durante aquele tempo todo tu pagas sempre o mesmo. A prestação nem sobe nem desce, pagas sempre o mesmo e tens a tua vida financeira organizada dessa forma. Pagas como se fosse um seguro. Para eu conseguir ter sempre a mesma prestação, eu pago uma determinada taxa. Que depois pode acontecer que agora subiu efetivamente, se eu como disseste, há 2 anos tivesse feito taxa fixa, estava a beneficiar agora. Mas se fosse há 5 ou 6 anos ter feito uma taxa fixa, tinha sido o pior negócio da minha vida, porque o Euribor veio para negativo, que era uma coisa que historicamente nunca tinha acontecido. Portanto, isto vai depender, e depende muito, a forma como tu vais escolher, tem muito a ver com a tua adversão ou não ao risco. A própria pessoa, o próprio agregado familiar é que vai decidir o que é melhor para ela. Eu, por exemplo, que estou nisto há não sei quantos anos, sempre preferi estar investido em taxa variável, nunca fiz taxa fixa. Para mim foi sempre a melhor opção. Já ganhei mais, já perdi, ou seja, mas estou com o mercado. Quando o mercado está cá em baixo, eu estou lá em baixo. Quando o mercado sobe, eu tenho mais dificuldade, como todos os portugueses, também para pagar a prestação, porque ela sobe, mas eu tenho preferido acompanhar o mercado. Agora, se eu prefiro ter mais estabilidade, prefiro ter as minhas contas certinhas organizadas, prefiro, ou tenho uma bola de cristal e acho que as taxas vão subir muito mais, ou quer que seja, então eu fixo a taxa. Sendo que hoje em dia o que se está a praticar mais em Portugal, e para terminar este tópico, é mista, é taxa mista, ou seja, durante um período de tempo, por exemplo, 2, 3, 5 anos, tu fixas a taxa, no final desse período passas a variável. E assim empurras um bocadinho com a barriga para a frente, nomeadamente nesta altura, quase todos os bancos estão a utilizar este mecanismo da taxa mista, que é durante 2 ou 3 anos fixas, que enquanto as taxas estão a subir, e depois voltas a estar a acompanhar o mercado consoante o ciclo em que estiver naquela altura. Ou seja, contratualizamos com o banco, como se fixamos a taxa, e a partir desse valor vai ser sempre mais alto do que a variável naquele momento? Ou não é regra assim? Normalmente
E eu Sendo espero... que agora, na lei da oferta e da procura, hoje tens bancos a fixar a taxa fixa um bocadinho abaixo da Euribor para conseguir uma cota maior, mas taxa tipo mista durante 2 ou 3 anos e depois volta a ficar variável. Colocando isto então num exemplo, imaginemos que eu estava a pensar comprar casa neste momento, ia então ao banco, idealmente, se calhar sozinho, se ganhasse só 1000 euros ia ser muito difícil comprar uma casa num centro urbano agora. Provavelmente. Imaginemos 2 pessoas, cara, é mais fácil para a realidade que temos. Tínhamos 2000 euros, significa que a minha prestação tinha que garantir a taxa de esforço saudável, que é de cerca de 30% a 35%. 700 euros de prestação? Exatamente. Eu fazia só aqui um parênteses. E é obrigatório garantir essa taxa de esforço? Ou os bancos podem aumentar essa taxa de esforço, podem ir até 50%? É o banco que decide? Sim, o Banco de Portugal ditou uma regra que pode ir no máximo até 50%. Os bancos fazem o papel deles, quanto menos risco puderem ter, melhor. Mas há créditos que se fazem com mais de 30 a 35% de taxa de esforço. Ou seja, se eu garantir uma taxa de 30 a 35%, a partir também mostro mais credível ao banco e consigo negociar com mais força, é isso? E financeiramente, pensando em ti que vais pedir o empréstimo, ficas com uma vida financeira mais saudável, vais estar mais tranquilo, porque o mercado vai sempre andar para cima e para baixo. Portanto, quanto mais garantia nós tivermos que vamos estar tranquilos com estas oscilações, melhor também para nós. Depois o banco vai-me apresentar então um spread, que é o juro que vai para o banco, e a tal Euribor, que é... A soma dos dois é o juro, a Euribor mais o spread dá até a EEG, que é aquilo que tu pagas, a taxa anual efetiva. É a Euribor mais spread. Depois as pessoas têm de estar prontas para o que se diz na gíria, que é no início só se paga juros e no final é que se começa a amortizar a casa. Isto tem a ver um bocadinho com o ganho do banco, ou seja, a parcela de juros é muito maior nos primeiros anos. Não é igual, só que como o tempo é maior, não é? Na curva do tempo, no início tu pagas mais juros e amortizas menos capital, e depois no fim, quando o tempo começa a encurtar, é mais capital e menos juros. Ou seja, primeiro as pessoas dos 700 euros, se calhar só amortizava 100, 200 euros. Sim. E o resto estaria a pagar juros. Tem a ver com o tempo. No Faltam final, muitos meses. Quando se vai aproximar no final do tempo de concluir aquele crédito. Mesmo só o capital para amortizar. Ok. Isso o ideal, era o saudável, era nós garantimos uma taxa de esforço de X, negociar com os bancos, mas não só com um banco. Devemos então correr pelo menos os bancos da nossa zona, é isso? Sim. Normalmente há um erro crasso que se comete na maior parte das vezes, que as pessoas normalmente vão àquele banco que já lá têm em conta desde sempre. Porque acham, eles já me conhecem, não sei o que, vão-me dar as melhores condições. E não é verdade. Normalmente é o banco que dá piores condições, porque não tem que fazer esforço nenhum para ficar contigo, porque tu já lá estás. Portanto, é sempre bom, pelo menos, irmos ao nosso banco e ir a outro qualquer. Porque a probabilidade do banco do lado de nos oferecer melhores condições é gigante, porque ele precisa de nós como clientes, só assim é que eles crescem. Portanto, temos que sempre ir, pelo menos no mínimo, à procura de 2, 3 soluções. Menos que isso não me parece uma boa opção. Os meus familiares costumavam dar uma dica que era, não sei se isto faz muito sentido ou não, que era, vamos negociar, imaginemos, com 5 bancos e há de ser um há de ser o melhor e há de haver um segundo. O ideal é ir depois ao segundo, dizer, olha, o primeiro deu-me isto e esse passa a ser o melhor. E depois volto ao primeiro, dizer, olha, e assim que subia um bocadinho porque tem um poder negocial, porque há aqui uma competição entre os bancos. No fundo, eles são empresas, não é? Não, claro que querem sim. fazer o seu negócio e nós, olha, ali ao lado fazem melhor, eles tentam agarrar o cliente para si. Sim. Depois, também há pessoas que têm, pelo menos quando eu vou ao banco e a gestora de conta do que me diz, nós devemos trabalhar um bocadinho a nossa relação com o banco, de certa forma sermos uns clientes ou sempre cumpridores, ou que temos umas finanças estáveis, no sentido disso ser um bom cliente para o banco, passada a expressão. Os bancos têm uns determinados scores para os clientes. Nós, para estarmos bem cotados no banco, o que precisamos de ter? Garantir o... Isso é na lei da oferta e da procura. Imagina, quando na maior parte das vezes o banco onde tu não estás oferece melhores condições que o teu, porque o score acaba por não funcionar, porque o do lado precisa de ti como cliente, porque somos sempre os mesmos 10 milhões, existem vários bancos a vender os mesmos e o que eles fazem uns aos outros é ir buscar uns clientes uns aos outros, e é assim que a coisa funciona. Agora, é sempre bom nós termos uma boa relação com o banco, óbvio que sim, é sempre bom nós cumprirmos com as nossas obrigações, até porque se não cumprimos com as nossas obrigações e, por exemplo, se deixarmos de pagar as nossas prestações, isso é reportado ao Banco de Portugal.
E o Banco de Portugal, todos os bancos têm acesso, portanto nós automaticamente ficamos sem ter acesso a crédito em banco nenhum, nem em nenhuma financeira. Portanto é sempre bom nós cumprirmos com as nossas obrigações, é sempre bom nós termos uma boa relação, como dizias, e bem, com o banco, para se precisamos de alguma coisa eles resolverem algum tópico que nós queiramos. Em termos de score, normalmente o que acontece é quando vais ao banco do lado, ele oferece melhores condições e às vezes dizes ao teu e eles acabam por igualar, e como tu dizias há bocadinho, entras nesta guerra e depois depende de ti qual é a solução. Eu normalmente não gosto de voltar ao meu, fico sempre com aquela sensação que andei a ser enganado, não é? Porque durante não sei quanto tempo andei a pagar mais e o banco nunca me disse nada, agora que o outro me ofereceu é que eu já mereço. Portanto, mas isso depois também depende do perfil de cada pessoa e cada cliente. Muito bem. Eu acho que acho que estamos a contribuir muito para a literacia financeira. Muitos dos termos que fomos falando acabam por ser básicos, se calhar deviam estar explicados ou explanados, se calhar, na escola. E há muitos outros termos que nós não falamos aqui, e eu tentava, se calhar, fazer aqui uns bullet points desses termos e tentar resumir assim muito rapidamente em que é que consiste, e que uma pessoa com a minha idade, que não teve essa exposição na escola, o que é que precisa saber de básico? Eu tenho um ordenado, que é o salário bruto, mas isso não vem para a minha conta. Daí até ao final há muitos impostos. E o que é que eles são? Para que é que eles servem? Se conseguíssemos explicar aqui, estamos a falar na Segurança Social e no IRS. Certo. Então, nós quando recebemos o ordenado bruto tem os descontos para o Estado. Como disseste bem, um é o IRS. O IRS é para nós, contribui para termos hospitais, para termos estradas, contribuímos, é uma parte, é a nossa cota parte de contribuição para o país conseguir existir, para o Estado ter dinheiro para se financiar, para conseguir fazer todas essas coisas, que depois para termos acesso às escolas, para teres acesso aos hospitais sem pagar, todas essas coisas que pertencem ao Estado. A Segurança Social é a nossa contribuição para a reforma, não é? É uma parte do nosso salário que vai para a Segurança Social, para um dia mais tarde, nós, quando nos reformarmos, termos rendimento até o restante da nossa vida sem trabalhar. E se precisamos de uma baixa médica ou algo do género também, é do bolo da Segurança Social. O salário, quem recebe o salário mínimo agora não paga IRS, mas paga Segurança Social também, ou está isento dos dois lados? Paga Segurança Social é igual, sim. que é 11%. É 11%. Para todos. Depois, os outros, que se calhar são termos um bocadinho mais complexos, que não é para a pessoa em si, já é para coletividades, corporações, que é o IRC. Às vezes os médicos, e nesta altura, acabam por migrar um bocadinho para o sistema privado e acabam-se por, não sei se o termo correto é coletar, numa empresa, e aí eles não pagam... No unipessoal, por exemplo, e aí não pagam IRS, pagam IRC. Como é que funcionam os impostos de uma empresa? Não é da mesma forma? Não há aqui... Em vez de ser o IRS, em vez de ser um imposto que é cobrado às pessoas individuais, é um imposto que é cobrado às empresas, às pessoas coletivas. Coletam-se, como estavas a dizer, e bem, nas finanças, abrem uma empresa e o imposto que pagam é o chamado IRC. Que a partir é sempre fixo? Ou tem uma taxa, depende de vários fatores. Para a pessoa em si, o IRS, cada vez uma pessoa ganha mais cada paga. Vez mais paga. Não é só o valor absoluto, é a percentagem em si. Não é percentagem. O que varia é a percentagem, o que faz depois mudar o valor absoluto. Porque é sobre o rendimento, nós pagamos uma taxa de IRS. Quanto maior é por escalões, quanto maior é o nosso rendimento, vai subindo de escalões até ao escalão máximo. O IRC nas empresas não é bem assim, é uma taxa já que é mais estável. Se uma empresa fizer 1 milhão ou 2 milhões, paga quase igual de IRC. Exato. Muito bem. Eu acho que isso já foi muito bom para nós conseguirmos desmistificar aqui muitas coisas. Se calhar fazemos os tais bullet points agora. Se calhar então começar por um livro aqui mais simples para as pessoas lerem e começarem a expor-se ao que é as finanças e depois sim olhar para aquelas febres. E estamos a falar então do check-up, se calhar fazemos só aquela montagem outra vez que a pessoa se reavaliar, é isso? Fazer um orçamento, a coisa mais importante. Primeiro, tomar consciência para onde está a ir o meu dinheiro. De um lado, escrever o que é que eu ganho, o líquido, quanto é que vai para a minha conta. Do outro lado, o que é que eu gasto. Depois de fazer este exercício, questionar se faz sentido eu estar com aquele nível ou com aquelas despesas.
A maior parte das pessoas vai ter surpresas, vai descobrir que está a pagar um seguro de uma moto que já não tem ou que já vendeu, vai descobrir que há 10 anos que decidiu que não queria ter filhos e que continua a pagar no seguro de saúde a questão do parto, que é só a coisa mais cara. Vai-se descobrir imensas coisas. Vamos questionar se estamos a pagar um crédito, seja ele qual for. Temos que questionar e perguntar ao banco do lado se me oferece melhores condições ou não. Quem faz este exercício, eu costumo dizer que a nível de poupança mensal entre os 20% a 30%, só de eu me perceber e tomar alguma atitude, deixar de ser inerte e ir procurar melhorar as minhas condições, acabo por conseguir ter mais rendimento disponível ao final do mês. Depois do check-up, ficamos com o tal balanço e aí devemos então criar um fundo de emergência. Certo. E depois sim começar a investir. Pôr o nosso dinheiro a trabalhar para nós. É a melhor coisa que nós podemos. É importante ler muito e muita coisa e se calhar começar pelo mais básico. Sim, aí à medida que vamos investindo, depois isto é quase como um jogo, depois nós vemos o nosso dinheiro começar a crescer, isso como é óbvio também nos motiva, e depois é procurar, como disseste bem, conhecimento. O conhecimento é que vai ditar para que lado é que eu vou, onde é que eu vou investir. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais preparado eu estou para tomar decisões. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais preparado eu estou para tomar decisões de risco, para saber o que é que posso ganhar ou o que é que eu posso perder. Antes de terminarmos, se calhar lançava só duas questões. Uma é que erros é que no Doutor Finanças vê as pessoas mais a fazer para estarmos já acautelados, e outra que coisas é que se calhar as pessoas fazem bem ou quando fazem aquilo bem vêm logo resultados. Olha, é exatamente aquilo que nós acabámos de falar agora, tem a ver com o orçamento. O maior erro é as pessoas não fazerem um orçamento, ou seja, não saberem para onde é que vai o dinheiro. Imagina, acontece imensas vezes, as pessoas vão ao multibanco, levantam 20 euros, olham para o telão e dizem, ai que raio, para onde foi o meu dinheiro? Passam a vida a dizer isto e depois não tentam responder essa pergunta. Esse é o maior erro. A coisa melhor que se faz em finanças pessoais é fazer o orçamento, porque tomamos a consciência do que é que nós estamos, como é que estão as nossas finanças, e isso vai nos permitir começar a pôr o dinheiro a trabalhar para nós, como dizíamos há bocadinho. Ou seja, isto cria automotivação. Portanto, a ferramenta é o melhor amigo que eu tenho para me ajudar nas minhas finanças pessoais. E nestes dias que vivemos, assim, alguma dica que queira deixar para os nossos ouvintes, para os nossos jovens médicos que devam estar acautelados, começar a perceber, porque as crises e as guerras, se têm alguma coisa de bom, é o facto de nós começarmos a colocar os pés no chão e a percebermos das coisas. O que é que acha que vai mudar alguma coisa? Acha que vamos ter... Olhando para a história vai mudar, não é? Porque é sempre cíclico. Isto vão acontecendo acontecimentos ao longo dos anos e depois acaba por ser cíclico. É a vida a acontecer. O maior conselho que eu posso dar é falem muito sobre dinheiro. É muito importante que e parabéns por trazeres este tópico para aqui, é muito importante todos nós falarmos sobre dinheiro. Dinheiro é uma coisa positiva, é uma coisa que nós devemos mesmo falar com os nossos amigos, em casa. Quando mais falarmos sobre dinheiro, mais informação vamos ter, mais informação de qualidade também vamos ter, melhor vamos investir o nosso dinheiro e o nosso tempo em coisas que façam mais sentido e com maior racionalidade. Portanto, esse é E eu agradeço-lhe imenso o convite de ter vindo cá. Falamos da saúde, das finanças. Foi algo que nós fomos, porque é que íamos falar? Vamos fugir um bocadinho ao tópico da medicina e as pessoas foram falando muito. Nós não sabemos muito o que é finanças. Fala-se de imensa coisa na televisão e nós crescemos sem ter esse contacto. E é um bocadinho o tabu de falar de dinheiro e de finanças. E acho que achamos a pessoa ideal, era o doutor Finanças, para estar aqui, de forma cautelosa, calma, expor o que existe. De disponível para nós e também para ficarmos a saber e estar a par de tudo. Espero que tenhamos contribuído para todos os nossos ouvintes e foi um grande gosto estar aqui consigo e não esquecer depois, havemos gravar mais MD Talks do próximo tema. Muito obrigado a todos. Obrigado, foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado mesmo.